Vamos começar a aula de hoje. Nós temos aí como representação um diagrama unifilar, representado por uma caixa aí retangular que representa o quadro de distribuição, esse retângulo aí maior na tela. Esse retângulo menorzinho na esquerda é o QM, quadro de medição, quadro de medidas, onde fica o medidor. Esse símbolo é o do disjuntor, está marcado 40 amperes, aqui representa o eletroduto e aí os condutores. O primeiro condutor é o terra, que é ali representado pela letra T. O segundo condutor do lado esquerdo aí é o que é a metade do T, ou seria o neutro. Falo assim por uma forma de decorar. E esse condutor central é a fase, em pé aí, nesse desenho. Aí o eletroduto passa por um dispositivo conhecido como DPS, dispositivo de proteção contra surtos, responsável pela proteger os equipamentos eletrônicos através de surtos, dissipar os surtos atmosféricos. O eletroduto vai os condutores às instalações. São vários disjuntores. Aí no caso nós temos o DPS lá dentro do quadro de distribuição. O DPS ele pode ter 3 DPS aí, tá? Está representado como um só, mas poderia ser 3, aliás 2 no caso, que é monofásico. Um para dissipar o terra, um para dissipar o neutro para o terra e a fase para o terra. Analisando aí, nós temos 11 disjuntores. 11 disjuntores, cada um com a sua ampacidade. Depois dos disjuntores, nós temos os DRs. Essa parte representada é uma parte de instalação. São 11 disjuntores, contei agora. Nós temos aí disjuntores ligados à iluminação, disjuntor ligado ao TUG. O que é TUG? Tomada de uso geral. O que é iluminação? Ao disjuntor de 10 amperes. Após esse disjuntor temos um DR. Do DR sairá a fase. Dentro desse eletroduto tem fase neutro. Neutro representado com aquele T cortado ali. Ok? Aí a fase vem do medidor 4 milímetros, mas quando tá vendo a fase 4 milímetros, mas quando ela vai para os disjuntores, ela vai ser distribuída de acordo com a capacidade de cada instalação. A parte da iluminação, a seção transversal é 1,5. É o mínimo apresentado. Daqui a pouco a gente recapitula isso tudo aí. Vou ampliar um pouco para vocês verem. 1,5. Como por ser o eletroduto mínimo, ele não precisaria ser colocado aí o valor. O mínimo permitido pela norma 5410 na iluminação. Já na TUG, que é a tomada de uso geral, TUGs, tem mais de uma, são várias tomadas, por exemplo, tomada do quarto, tomada da sala, etc. O mínimo apresentado de seção transversal é 2,5. Temos aí também a TUG da cozinha, 2,5. Então, por ser também o mínimo, não necessaria, por norma, você colocar isso no esquema unifilar. Mesmo que você calcule sob demanda um condutor mais fino, ou seja, um condutor com a espessura menor, você não iria colocar menor que isso, porque nesse exemplo aí está trabalhando com o mínimo da iluminação 1,5, o mínimo da TUG 2,5. Disjuntor de 20 amperes, um DR ligado
passando lá os condutores que vão ligar a TUI. O que é uma TUI? Tomada de uso específico. Tomada de uso específico é aquela tomada que escrava aquele equipamento. É uma tomada direta no equipamento, que normalmente é um equipamento que consome muito, por exemplo, aí 4.400 watts. Tem uma falha aí que pela norma 5410, e esse eletricista aí não atentou, o mínimo da tomada de uso específico é 4 milímetros. Tá? Se ele colocou 2,5, é um erro, teria que ser corrigido, por ser uma TUI. Daqui a pouco a gente vai recapitular tudo isso aí para você em outras aulas, tá? Vou ensinar como calcular a demanda de carga e etc. Vamos ver aí como está sendo apresentado. Nós temos que, através do meu bloco de notas, eu vou mostrar para você o resumo. Olha a outra TUI aí, uma TUI, por exemplo, aí de um exaustor de 814 watts, ou esse aí de 200 watts, que talvez seja um micro-ondas, 280 watts, os micro-ondas modernos. Tem que se lembrar que não necessariamente a TUI ela precisa ser uma tomada. Ela pode ser simplesmente um ponto onde você vai ligar aquele equipamento escravo. Estou vendo aqui pelo meu áudio que parece que a gravação não está boa. Eu vou finalizar aqui e vou retornar. Só um instante. É isso aí. Destravei o vídeo aí. Vamos continuar com a aula. Então, nós temos aí todas as especificações do diagrama unifilar da entrada, né, do projeto. Verificamos alguns erros aí, porque vamos recapitular. TUG, que significa tomada de uso geral, são as tomadas que tem no seu quarto, as tomadas que tem na sala, etc. O mínimo do condutor, 2,5 milímetros quadrados da seção transversal. Iluminação, o mínimo do condutor, 1,5. Significa que se você no cálculo, que daqui a pouco nós vamos aprender, achar 1 milímetro, não será 1 milímetro, será um mínimo 1,5. QD, quadro de distribuição, QM, quadro de medição, onde fica o medidor. DR, dispositivo residual. Ele detecta a fuga de corrente através do circuito. O circuito, se tiver qualquer fuga, indica que poderá ter alguém está tomando choque, levando um choque. E a função básica dele, então, é a proteção contra choque. Será apresentado mais tarde esses dispositivos todos. Só falei da simbologia. DPS, dispositivo de proteção contra surtos. A função principal é a proteção contra descargas atmosféricas. São as descargas que podem circular pela rede e danificar circuitos eletrônicos, principalmente. E esse DPS vai proteger isso e jogar por terra os surtos. TUI, tomada de uso específico, são aquelas tomadas escravas, normalmente de equipamentos de alta potência, como ar-condicionado, chuveiro e etc. A norma diz que tem que ter um disjuntor próprio para cada um desses equipamentos. E é isso. Eu desejo para você bom estudo, primeira aula. Estamos falando hoje da nova UC, nova unidade curricular, que é a instalação e manutenção de sistemas elétricos prediais. A norma que orienta a mesma é a NBR 5410/04, porque em 2004 foi a sua última revisão. Um grande abraço.